Beleza. Então, gente, como a gente viu aula passada, equação e função, de forma geral, é a mesma coisa, tá? Então, na prática, quando a gente fala de equação e função, a gente está falando do mesmo problema matemático, certo? As equações e as funções, elas servem para quê? Elas servem para a gente observar um fenômeno, observar algum comportamento, certo? Então, por exemplo, se eu estou comparando duas variáveis, e aí eu coloco no eixo, né, x e y, certo? Se eu digo que o crescimento de uma planta está relacionado à incidência solar, certo? Com a altura dela, ou seja, quanto mais alta ela é, certo? Eu estou dizendo que essas duas variáveis elas são proporcionais. E aí elas podem crescer de diversas formas. Elas podem crescer de forma linear. Esse relacionamento pode ser de forma quadrática. Esse relacionamento pode ser exponencial, pode ser logaritmo, pode ser de diversas formas. Mas como a gente está trabalhando com função e equação de primeiro grau, função e equação de primeiro grau sempre é uma reta. Tá? Então, se eu estou dizendo que elas são proporcionais e elas seguem a função de primeiro grau, estou dizendo que existe uma reta relacionando o crescimento. Então, quanto maior a exposição da luz, maior será a altura dela, certo? Se ela se expõe a mais luz ainda, então vou botar aqui como x2, mais alta será essa planta, certo? Então, eu estou correlacionando, dizendo aí que elas são proporcionais, tá? E aí, se eu estou dizendo que elas são proporcionais, então toda vez que eu acho o valor de y, eu posso achar o valor de x. E toda vez que eu acho o valor de x, eu posso achar o valor de y, tá? Então, são relações, como se fosse regra de 3. Essas duas variáveis, aí, elas são proporcionais diretas. Quando uma cresce, a outra vai crescer também. Agora, se eu tenho duas variáveis que são inversas proporcionalmente, tá? Por exemplo, hora trabalho com máquina, como a gente viu lá na regra de 3, certo? Elas são inversas. Então, quanto mais horas trabalhadas você tem para realizar um trabalho, menor é o número de máquinas que você precisa, certo? Agora, se você trabalha menos tempo, aí eu vou botar aqui H2, maior será o seu número de máquinas. Então, isso aqui são variáveis que são inversas, tá? E eles são inversas através da função de primeiro grau. Então, eles são proporcionalmente diretas, tá? Se eu digo que H2 é duas vezes menor que H1, certo? Então, M2 também vai ser duas vezes maior que M1, porque isso é direto, linear. Quando a gente tem uma função quadrática, eu vou colocar aqui do lado, ela serve, a função, né, ela tem um comportamento de parábola, tá? Tem esse crescimento nesse sentido aqui, por exemplo, certo? E aí, em termos de biologia, que é o que a gente vai ver hoje, esse lado negativo, ele não faz sentido. Por exemplo, eu posso dizer que menos duas pessoas comeram, se alimentaram, ou menos duas plantas cresceram 10 centímetros, vamos supor, se a gente for aqui, se a gente for olhar esse lado negativo do gráfico. Não existe isso. Então, para a biologia, ela pode seguir uma função quadrática, mas esse lado aqui ele não faz sentido para a gente. Ele faz sentido para a matemática, faz sentido para os modelos matemáticos, mas para a biologia, só o lado positivo ele faz sentido, tá? Se for exponencial, como o crescimento e a exposição dos vírus, né, que a gente está vendo com corona, ele é exponencial. Então, a gente tem um crescimento que no início é lento, e depois ele vai crescendo muito mais rápido, tá?
Então, os especialistas, eles já têm essa função definida. E aí eles sabem que daqui a 10 dias, por exemplo, essa curva ela já vai estar muito alta. Daqui a 20 dias, vou botar aqui 20 como se fosse, tá? Isso aqui a gente já vai ter um número muito maior de casos, tá? Então, a função ela serve para prever um comportamento. E aí, como é função de primeiro grau, existem as regras para você identificar x e y. E aí, explicando, né? No caso aqui, é uma função de primeiro grau, isso aqui, sim, porque a gente está elevado à primeira. Aqui também é primeiro grau, aqui é primeiro grau. Aqui já é uma função de segundo grau, porque está elevado à segunda potência, certo? Então, isso aqui é uma equação, mas ela se comporta de segundo grau, tá? Então, cada função, ela tem aí uma forma, certo? Realmente um formato de como essa curva, ela é montada. E aí, para você descobrir essa variável, você tem que isolar o valor de x, certo? E aí, gente, como é que a gente isola esse valor de x? Toda vez que a gente quer descobrir, por exemplo, aqui o valor de x dessa função ou dessa equação, a gente tem que fazer as funções inversas. Então, se esse número tem uma multiplicação de 5 vezes x, esse 5 que está multiplicando passa para lá, dividindo. E aí você descobre o valor de x, tá? Que é a raiz da equação. Então, qual é o valor que x assume aqui para que isso seja verdadeiro? Então, se a gente fala que tem que isolar, então, por exemplo, aqui a gente vai fazer a soma. 5x é igual a 15. 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, esse x assume o valor de 3. 5 vezes 3 é igual a 10 mais 5. 5 vezes 3, 15. 10 mais 5, 15 também. Então, essa igualdade existe, ela é verdadeira. Então, o x é a raiz. Qual é o valor que essa incógnita assume para que essa sentença seja, ou essa equação seja verdadeira e além de ser, né, verdadeira, seja igual, tá? E aí, você achar o x, você encontra, você resolve a equação, tá? Então, aqui ele vai falando como você faz, opera, você transpõe, né, e faz a operação inversa. Se aqui, esse número, essa operação aqui é uma subtração, tá? Então, sendo uma subtração, o que a gente precisa fazer? Passar esse x aqui como uma soma. Então, é 8x mais 2x, que é igual a 30. Então, soma-se 8 com 2, que é igual a 10x, igual a 30. Agora sim, esse 10 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 30 dividido por 10. Corta-se, corta-se, e a gente tem 3 sobre 1 igual a 3. Então, x assume o valor de 3. Então, 8 vezes 3 é igual a 30 menos 2 vezes 3 de novo. 8 vezes 3, 24. 30 menos 2 vezes 3, 6. Então, 24 é igual a 30 menos 6, 24. Então, eu confirmo que a raiz dessa equação aqui é 3, certo? Eu preciso fazer isso na prova? Não, isso aqui é só para verificar se essa operação que você fez, ela tá certa, certo? Se você quiser conferir realmente se o valor que você está dando, ele está correto, é só substituir aqui, tá? Se não, se você tem certeza de como você operou, então tudo tranquilo, sem problema nenhum aí. Certo? Aí ele mostra direitinho. E aí existem várias formas de resolução de sistema de equação. O que é sistema de equação? É quando a gente tem duas ou mais equações ou duas ou mais incógnitas para resolver. Existem vários métodos, mas o método mais comum que a gente viu foi o da substituição.
Então, nesse método aqui, eu tenho um sistema de equação, porque eu tenho uma equação e tenho outra equação. A gente resolve... Professora, Oi, Ana. na prova, se a gente souber fazer por outro método, esse sistema de equação, pode ser? Pode, não tem problema, mas tem que ser um método válido, né? Beleza. Tá? E aí, o que acontece? Esse sistema aí a gente resolve isolando, né, uma dessas incógnitas aqui. Então, você pode começar pela primeira ou pode começar pela segunda, tanto faz, tá? Só que aí vamos começar pela primeira. Como é que a gente faz aqui? X mais Y. A gente tem que isolar uma dessas variáveis. Normalmente se isola o X, mas pode se isolar o Y também, não tem problema nenhum. Vou começar isolando o X. Então, é X igual a 7 menos Y, certo? E aí, onde for x na segunda equação, eu vou substituir por esse outro lado aqui da equação. Então, 7 menos y. Então, x está aqui, tá? X menos y é igual a 1. Então, eu sei que x é 7 menos y. Então, eu vou colocar 7 menos y no lugar de x menos y. De novo, que aí aqui já é dessa equação. Igual a 1. Tá? Menos com menos, aqui não é uma subtração, ou uma multiplicação. Aqui é uma subtração. Então, aqui são dois valores, é como se fosse menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2y. Tá? Isso aqui não é uma multiplicação. Então, esse 7 aqui tem que passar para o outro lado também. Se ele é um número positivo, ele vai passar um número negativo. Então, menos 1 menos 7. Certo? Menos 2y é igual a menos 6. Aqui a gente tem dois sinais negativos. Para a gente tirar esses sinais negativos, a gente multiplica por menos 1. Então, a multiplicação de menos 1 de um lado e a multiplicação também por menos 1 do outro lado. E aí, agora sim, menos com menos, mais 2y e menos com menos, mais 6y. Então, esse 2 que está multiplicando agora, passa para lá dividindo. Y é igual a 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, eu sei que y é igual a 3. Se eu sei que y é igual a 3, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui. Então, eu vou substituir aqui em cima, tá? Então, x é igual a 7 menos 3. X, então, é igual a 4, certo? Então, eu sei que x, para esse sistema ele ser verdadeiro, vai assumir 4. E y vai assumir 3. Então, se eu substituo aqui, 4 mais 3 igual a 7. Verdade. X, né, que é 4, menos 3 igual a 1. Então, eu assumo e sei qual é o valor dessas duas variáveis aqui, dessas duas incógnitas, x e y, tá bom? Isso é importante, esse sistema, principalmente quando a gente vai responder um gráfico, tá? Aqui ele vai explicando tudo direitinho quando a gente chegar na função de primeiro grau. A função em si de primeiro grau, ela é f de x, que é igual a ax mais b. Então, f de x, como eu falei, é y, certo? De uma função lá no plano cartesiano. A gente tem aqui o plano y e temos x, ok? Então, y é f de x. E o x daqui da função, a gente vai ver aqui. E como ele segue uma função de primeiro grau, então a função de primeiro grau, ela é básica. Ela segue essa estrutura aqui. A vezes b, ou a vezes x mais b, tá? E aí ela é uma reta que pode ser crescente, pode ser decrescente, tudo depende aqui do valor de a, tá? Se A é positivo, essa reta é crescente, sobe. Se A é negativo, essa reta é decrescente, certo? Então, essa estrutura monta aqui,
tá? O coeficiente A é o coeficiente angular. Então, ele vai dar a inclinação dessa reta. Se essa reta é muito inclinada, se essa reta é pouco inclinada, certo? Isso tudo depende aqui do valor de A. Já B é o ponto que essa reta passa no eixo Y, tá? Então, se B é positivo, então essa reta vai tocar no eixo Y, tá? Do lado positivo. Se B for negativo, ele vai tocar aqui do lado negativo dessa reta. Então, isso aqui é só para a gente visualizar como o gráfico funciona, que a gente vai ver isso no último dia, tá? Na última aula. Só que essa estrutura ela é importante quando ele já nos indica o valor de x e o valor de y. Então, a gente monta um sistema de equação também. E aí aqui a gente tem que saber quais são os coeficientes para poder entender como é que funciona essa reta. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele diz que a função de x é igual a 5x menos 3. Eu disse que função de x sempre é o valor de y, tá? Então, se A ele é 5, que é esse valor que está multiplicado a x, A é esse valor que está multiplicado a x, e A é esse valor que está multiplicado a x. Então, eu sei que 5 é positivo, tá? Então, eu sei que essa reta ela vai ser crescente. E eu sei que B é esse número que não tem nenhuma variável associada, tá? Então, aqui e aqui é zero, porque a gente não está visualizando nenhum número, certo? Então, nesse ponto aqui, eu sei que ele é negativo, é menos 3. Então, essa reta vai tocar aqui no ponto menos 3 do plano cartesiano. E eu sei que ela é crescente. Então, ela vai fazer esse sentido aqui, tá? Essa reta A. Já a reta B, a segunda reta aqui, A é negativa, menos 2. Então, eu sei que ela é decrescente. E eu sei também que essa reta, certo? Ela vai tocar em B, menos 7. Então, aqui é menos 7, tá? Então, essa reta, provavelmente, ela vai seguir nesse sentido aqui. Então, aqui é B, certo? E C, A é negativo, então ele também é decrescente. Só que a reta vai tocar no eixo Y, no ponto zero. Então, vai ser aqui. Ela provavelmente tem um sentido parecido com esse, tá? Então, aqui é importante a gente saber esses coeficientes para saber como é que essa reta, essa reta, na realidade, funciona na função de primeiro grau. E aí, a estrutura para a gente descobrir como vai ser, né, como a gente resolve essa função, quando ele fala aí, a função de f de x é igual a menos 4 mais 10. Então, eu sei que y é igual a menos 4x mais 10. Tá? Então, se ele coloca um valor de x, a gente acha y. Se ele coloca um valor de y, a gente vai achar x. Quando ele fala aí função de 3, então esse 3 aqui, ó, está representando quem? X. Então, eu vou substituir esse 3 no lugar de x para descobrir y. Então, y vai ser igual a menos 4 vezes 3 mais 10. Aqui, nesse segundo, ele está falando que é função de 10. Então, quando x assumir 10, y vai assumir quanto? Então, y é igual a menos 4 vezes 10 mais 10. Aqui ele está falando função de x é igual a 2. Função de x representa quem? Y. Então, 2 é igual a menos 4x mais 10. Aqui ele está falando função de x quando é igual a 0. Então, 0 é igual a menos 4x mais 10, tá? Então, aqui eu sei quem é x, descubro y. Aqui é a mesma coisa. Já que eu sei quem é y, então eu vou descobrir
quem é x, certo? Então, aqui eu vou ter o conjunto de pontos desse gráfico. Então, quando eu sei quem é x, eu vou saber quem é y. Quando eu sei quem é x, eu vou saber quem é y. Quando eu sei quem é y, eu vou saber quem é x, tá? E quando eu sei quem é y, eu sei quem é x de novo. Então, eu sei o ponto que esse plano aqui, né, essa reta, ela vai cruzar. Eu sei que ela é decrescente, porque a é negativo, tá? E ela toca no eixo y quando for 10, o valor de 10. Então, eu sei nesse ponto aqui, eu vou saindo montando. A gente vai ver isso depois. Certo? Essa é a questão da reta, quando é positivo, crescente, quando é negativo, é decrescente. B, quando é positivo, toca do lado positivo do y. Quando ele é negativo, ele toca do lado negativo do eixo y. E quando b é igual a zero, ele toca na origem, no ponto 0, 0. Certo? Dúvidas aí, alguma coisa? Isabelle tá aí? Isabelle, tem algum ponto, Oi, tem algum ponto específico daqui desse assunto ou dos exercícios que tu tava com dúvida? professora, era um assunto inicial que faltamos no ano passado, essa Hum, aula. entendi. Mas aí, ficou mais claro? Ficou um pouquinho. A gente tem que praticar mais, tá? Eu vou ver se eu encontro algum site direitinho explicando, né, outra videoaula, para ver se tu absorve mais o conteúdo, tá? E aí é nesse ponto que a gente precisa ver que é importante a gente estar na aula, na presença da aula, porque a gente vai tirando dúvida, vai tirando dúvida. E se vocês ficam não estou falando você, mas tem muito aluno que deixa para assistir tudo depois. E aí depois não tem mais o professor para tirar a dúvida naquele momento, sabe? Então aqui a gente tem que resolver esses quesitos, porque a gente já tem assunto para dar. Então não faltem, fiquem presentes. E minha aula ela não é gravada, né? Eu deixo gravada para depois, para quem não pode assistir, certo? Então vamos ver aqui na resolução desses exercícios, ver se clareia mais. Senão eu vou te dar várias fontes mesmo para tu ficar estudando e ver se clareia mais as ideias. E aí, como tá falando de função de primeiro grau e de segundo grau, aqui a gente tem que achar o valor de x. Então, o primeiro quesito ele fala, ache o valor das raízes, certo? Então, ele quer achar o valor de cada raiz aí. Então, nesse primeiro, a gente tem que achar o valor de x. Aqui, simples. Como é uma soma, passa, né? Esse número que está somando, passa subtraindo. Então, x é igual a 21 menos 12. 21 menos 12 dá 9. Certo? Então, x aqui assume 9. 9 mais 12 é igual a 21. E aí, vê, esse ponto eu sei o valor da raiz, então eu sei que é 9, que aí eu vou considerar essa equação correta, tá? Verdadeira. Então, 9 mais 12, 21. 21 é igual a 21, certo? Então, eu sei que aí o valor dessa raiz é 9. E aí, desculpa, quando a gente está falando de função de primeiro grau, que isso aqui também é uma função de primeiro grau, porque x está elevado à primeira, aqui, todas essas, né? Esses valores, m também está elevado à primeira, primeira, primeira. Então, isso aqui está aqui também. Pode surgir uma equação aqui, tá? Que também é a primeira. Eu sei, por exemplo, que a gente vai ver. Eu vou dar exemplo do meu dia a dia para vocês. Eu trabalho com exposição à radiação, certo? E aí a radiação neutrônica, que é por nêutrons, é uma radiação muito, teoricamente aí, entre aspas, forte. Ela causa muita perturbação na célula, muita alteração. E eu uso marcadores citogenéticos, marcadores de alteração do cromossomo, tá? Dentro lá do núcleo da célula. Então,
eu sei que neutro ele segue uma função linear, uma função de primeiro grau. Então, quanto mais exposição de neutro, maior o número de alterações cromossômicas, tá? Então, eu sei que tem uma reta. Eu construí isso em um laboratório. Então, quanto mais, vamos supor, ele foi exposto a 2 Gray, que é a unidade de dose lá, eu sei que ele vai ter uma taxa de alteração, de, vamos supor, de 0,5. Então, ele tem, certo? Uma taxa aí alta de alteração cromossômica devido a esses 2 Gray. Então, eu sei que é linear. Como foi que eu construí isso no laboratório? Eu fiz experimentos, então eu saí fazendo vários pontos de X para poder achar Y. Então, eu irradiei 2, irradiei 1, irradiei meio. E contei as alterações e fui descobrindo como essa curva ela se comporta, certo? Depois que essa curva ela é traçada, eu sei a função dela, então eu sei quem é A e sei quem é B, qual é o meu coeficiente B, tá? Eu sei qual é a função que está representando aqui. Então, no acidente, se um indivíduo ele foi exposto, a gente visualiza uma taxa de alteração, vamos supor, de 0,2. Então, com essa reta aqui, eu sei que 0,2 representa uma dose de 0,75. Vamos supor, tá? Então, isso serve para diagnóstico também, tá? Para prever o que é que vai acontecer. E aí, essa taxa de dose, ela é considerada alta ou baixa. E aí, tudo depende. Depende da exposição, depende da extensão, depende de vários fatores, certo? Então, eu dou o diagnóstico de quanto ele foi exposto, tá? Então, essas funções, elas servem para isso, para a gente prever, tá? Então, eu sei que função de primeiro grau, ela serve para mim uma exposição de nêutron. Já uma exposição para radiação gama, que aí de Hooke, né, do filme, ele foi exposto a gama. E aí, na realidade, o ser humano, ele não fica verde. Ele realmente vai ter problemas biológicos, pode desenvolver câncer, pode vir até morrer, dependendo aí dessa exposição muito alta. Eu sei que ele se comporta, essa curva, ele se comporta de função de segundo grau. Então, ela é uma parábola. Só que, como eu falei para vocês, na biologia, esses valores, eles não fazem sentido, tá? E aí eu sei que a partir do momento que ele é exposto a uma dose de radiação, ele vai ter um tipo de alteração e por aí vai relacionado a X, tá? Então, aqui ele não se comporta, o tipo de alteração dentro do nosso corpo não se comporta de forma linear, ele se comporta de forma quadrática, certo? Vai, eu sei, calma. Dá tempo da gente segurar. A gente vai responder aqui, aí daqui a pouco ele vai cair e a gente retorna, certo? Não tem problema não. Entenderam a questão da função? Então, voltando para cá. Acha as raízes dessa equação. Então, B, qual é o valor aqui de X? Certo? Nesse caso, eu tenho que isolar o valor de X. Então, eu tenho que colocar o valor de X para o outro lado. Então, 3x. Isso aqui é uma soma, então ele vai passar negativo. Menos X é igual a 23 menos 7. Tá? 3 menos 1 é igual a 2x. 23 menos 7 é igual a 16. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. Certo? Aqui é a mesma coisa. Esse número 12, eu posso passar para cá ou eu posso passar esse 8 para lá, certo? Mas eu vou botar o 12 para o outro lado. Então, 8x menos 12x é igual a menos 20. Aqui tá, o 4 está negativo, passa positivo, mais 4.
8 menos 12 é igual a menos 4x, que é igual a menos 16. Aqui eu multiplico por menos 1 os dois lados, ou simplesmente passo, né, o menos 4 para o outro lado, certo? Então, eu vou botar aqui, x é igual a menos 16 dividido por menos 4. E agora, sinais, né? Menos com menos dá mais. 16 dividido por 4, 4, certo? Então, o x aí assume o valor de 4. Esse valor aqui, a incógnita é m, né? Então, a gente vai descobrir aqui quem é m. Então, a gente tem menos 2m's com mais 8m's, tá? Então, eu vou colocar aqui 4m é igual, eu vou colocar esse menos 1 para o outro lado. Então, é 3 mais 1. E esse menos 2 com mais, né, 8m's é igual a mais 6m's. Depois eu vou jogar esse 6 para o outro lado. Então, 4m's menos 6m's, que é igual a 4. 4 menos 6 menos 2m's, que é igual a 4. Aqui eu também posso multiplicar por menos 1 os dois lados ou passar esse menos 2 para o outro lado, dividindo, certo? Então, m igual a 4 dividido por menos 2. Mais com menos dá menos. 4 dividido por 2, 2, certo? Esse é a letra E aqui. A gente tem que separar e jogar esse mais 32 para o outro lado. Então, 43x menos 32x é igual a 15 mais 8. 43 menos 32 igual a 11x. 15 mais 8 dá 23. Certo? E aí, qual é o valor de x? X vai ser igual a 23 dividido por 11. Posso resolver aqui e dar um valor decimal, posso deixar em fração, também não tem problema nenhum, certo? Podemos deixar desse jeito. E aqui, qual é o valor de A? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho A também, né? Então, eu vou fazer 9A é igual a 5. Esse menos 4 eu vou passar para lá somando. E A menos 3A dá igual a menos 2A. Esse menos 2 passa para lá somando. Então, 9A mais 2A é igual a 9. 2 mais 9, 11. A é igual a 9. A é igual a 9 dividido por 11. Certo? Então, posso deixar como fração ou também substituir isso como número decimal.